Eu não gravei na nuvem aqui. Pronto, agora eu comecei a gravar. Eu ainda não dimensionei o quanto tempo a gente vai conseguir fazer essa reciclagem. O que, na verdade, eu gostaria de passar é a experiência que eu tenho ao longo de anos e anos, desde 92, quando eu fiz esse curso do livro que eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz esse curso num encontro que teve no Carnaval, em 92. Na época, eu não conhecia Concafras ainda. E esse curso eu fiz com esse jornalista de Goiás, da Federação Espírita de Goiás. Já era preparatório. Foi tão bom o encontro que eu participei. No final do encontro, teve uma psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes falando para a gente ir e divulgar o evangelho, pregar e tal. Eu saí do curso assim, doido, precisamos fundar o centro. Em fevereiro participei, em março mexi a documentação, em 16 de abril de 92, no mesmo ano, nós fundamos a nossa casa. Então, de certa forma, a fundação da nossa casa tem muito a ver com esse curso que eu fiz com esse encontro. E a partir de então, como eu era o único expositor na casa, tinha outros, mas o pessoal sentia muita dificuldade, ninguém queria falar em fazer palestra e tal. Eu fui obrigado a me preparar, me obriguei a preparar de acordo com essa metodologia aqui que eu vou compartilhar com vocês. É uma metodologia ultrapassada do ponto de vista da modernidade, mas os princípios dela são muito importantes. Porque a partir do momento que eu comecei a preparar as palestras do jeito que eu estou preparando, eu fui obrigado a estudar Espiritismo. Eu me obriguei a estudar, porque eu não tinha como preparar uma boa palestra sem estudar Espiritismo. Não tinha como, não tem como. Você não consegue achar que um espírito amigo vem ali, vai botar a mão sobre você e você vai ser intuído. Vou fazer uma palestra igual de Divaldo. Chora um Deus do universo! Não vai rolar. Esquece, não vai rolar. Não vai. Os espíritos atuam sim. Desde que você tenha estudado, desde que você tenha lido os textos, preparado o seu material, organizado uma ideia, porque eu descobri outra coisa também, ao longo desses anos preparando palestra, que exatamente na hora, no momento da preparação, é que eles intuem você, qual é a ideia que precisa ser passada, qual é o ponto central da sua palestra, o que você precisa falar. Achar que isso vai surgir na hora é só se no momento que você está fazendo a palestra, alguma mensagem precisa ser passada e você recebe aquela vontade de falar aquilo. Mas os espíritos, quando eles fazem isso para te ajudar, eles só conseguem fazer isso se você já estudou. Porque não existe milagre. Não existe, ele não toma a sua mente e entra na sua cabeça e fala por você. Isso acontece em médiuns excepcionais, como Chico. Mesmo assim, o filtro é a mente do médium, o filtro é a mente de Chico, o filtro é a mente de Divaldo. Sabe, com tanto tempo o Emmanuel precisou reencarnar várias vezes para estar com afinidade de Chico? Alguém sabe quanto tempo? Alguém aí quer chutar? Quanto tempo? Chico foi Lívia, filha de Emmanuel, na época de Jesus, quando ele era senador para Públio Lentulus. Chico Xavier. Só 2000 anos. Então, quando a gente vê Chico, Emmanuel, escrevendo do jeito que ele escreve, falando como ele falava para o Chico, é porque eles tinham uma afinidade construída, uma afinidade vibratória construída ao longo de muitos anos. De vários séculos e séculos. Então, não é o nosso caso. Quando a gente for falar, no máximo, o mentor da casa, o seu amigo espiritual, vai te dar dicas, orientações, inspiração, mas se você não tiver lido um bom texto, preparado a sua palestra, não vai rolar. Então, assim, a gente precisa preparar bem a palestra. Não pode haver improviso na palestra espírita. Não pode haver improviso. Essa primeira mensagem que eu gostaria de deixar hoje é justamente isso, que a importância da palestra, o sucesso de você transmitir a mensagem, e aqui eu estou dizendo isso não para que você seja glorificado como um grande palestrante. Eu não quero ser reconhecido por ser um grande palestrante. Eu quero ser reconhecido por conseguir explicar a doutrina para as pessoas, o Evangelho de Jesus, e elas despertarem o desejo de conhecer mais. O nosso papel é esse. Não é trazer glórias e luz para a gente. A gente tem que desaparecer para que a mensagem do Cristo apareça. Nós temos que sumir, tem que sumir Zeno, sumir Nilceia, sumir Laura, para que surja Kardec, Emmanuel, Chico, Divaldo, as mensagens surjam.
E a gente só vai conseguir isso se preparar. Então, primeira grande dica: não há palestras minimamente razoáveis, se não houver dedicação na preparação. Vou dizer para vocês a média que eu levava. Para fazer uma palestra de meia hora, eu comecei gastando 12 horas para preparar. Depois 8, depois 10, depois 5, depois 4. Até conseguir ter uma visão muito clara de onde buscar os textos, o que facilitou, porque até então eu não conhecia. Então, para falar sobre determinado tema, eu não ficava só no Evangelho, eu nunca fiquei só no Evangelho. Eu tinha que pesquisar, e como eu não conhecia a bibliografia espírita ainda, em 92, com tamanha conhecimento como eu adquiri ao longo dos anos, eu tive que ler muito, estudar muito, comprar muito livro, estudar cada vez mais. E na minha época, não tinha Google, como a gente faz hoje. Bota lá no Google, palestra sobre amar o próximo como a si mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo. Vai aparecer 200. Aí você vai lá, lei do menor esforço, você fala, opa. Aí pega uma lá prontinha e fala assim, não, pega, vou imprimir, vou decorar isso aqui. Gente, que mérito você está tendo de estudar Espiritismo, pegando uma palestra pronta e tentando meio que imitar? Não, sabe? Você vai perder a excelente oportunidade de crescer, de estudar. E o estudo, de conhecer a doutrina espírita, te liberta, te faz bem. Vai fazer você enxergar aspectos que você não enxergava antes. Você vai ficar encantado. Então, o convite que eu faço a vocês é mergulharem nesse mar maravilhoso que é o conhecimento espírita. Banhe-se nessas águas. E aqui nós vamos mostrar um passo a passo de como fazer isso. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, antes de entrar no tema? Isso é só uma pequena introdução. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Só levantar a mão e abrir o áudio. Você coçou o nariz ou levantou a mão, Mariana? Você fez assim? Alguém? Posso continuar? Não, eu não levantei a mão, mas eu lembrei de um acontecimento de hoje, né? Porque ontem eu não assisti o filme de Divaldo, mas ontem eu peguei só o final, né? Hoje, por coincidência, eu liguei a televisão, estava no começo. Aí o que você falou apareceu hoje no filme. Que ele foi convidado para uma palestra, a primeira palestra, né? E aí ela aceitou, e o observador dele falou, aceito, porque já sabia que ele não iria estudar. E ele não tinha estudado, chegou lá e não sabia o que falar. E depois, né, Humberto de Campos colocou a mão aqui nele, como você falou até hoje, porque eu lembrei. E aí ele conseguiu dar essa palestra, ele teve ajuda, mas depois, lá adiante, falou o que para ele? Você parece um papagaio. Você só repetiu o que ele falou, né? Então é o que você falou, realmente. A gente tem que ter um pouco desse carinho com os espíritos, porque eles vão nos ajudar, eles vão ajudar você quando você estiver fazendo palestra, você tenha certeza disso. Mas quando a gente estuda, prepara minimamente, com um método, conhecendo e lendo, fica muito mais fácil para eles, porque eles vão botar o dedo no seu cérebro assim, ó, tchum! Eles conseguem ler seu pensamento, então eles vão cutucar exatamente os quadros mentais que você precisa para poder falar. É extraordinário como você consegue falar melhor preparando. Então, a primeira grande lição é essa. Vamos continuar. O exercício que eu passei para vocês, que é o primeiro exercício, quando eu fiz, eu tomei um susto com esse exercício, porque ele tem uma avaliação. Eu fiz e me avaliei, eu percebi que eu não sabia nada de espiritismo. Eu fiquei assim apavorado e comecei a devorar as obras espíritas e estudar cada vez mais. Esse exercício ele tem uma pontuação no final. Alguém chegou a fazer integralmente? Porque demora um pouco para fazer. Eu passei, vocês podem fazer depois. Mas vocês conseguiram fazer? Quem conseguiu? Quem começou pelo menos? Levanta a mão. Todo mundo começou. Ah, que beleza. Começou, Ana, também? Quem conseguiu terminar o exercício? Não, né? Não conseguiram. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para vocês e vou mostrar aqui como é que é o exercício. Olha só. Não é isso? Primeiro, enumere 10 assuntos que considera fáceis de abordar numa palestra. Isso é facinho, né? Todo mundo fez, né? Enumere outros 10 que acha difícil.
Aí você já começa, mas tudo bem. Tem um monte de tema difícil, você pode colocar aqui. Agora, dos 20 temas obtidos, que são os 10 mais esses 10, você vai ter que colocar 5 que são bem atuais. Morte, atual, pandemia. Aflições, atual, você escolhe 5. Agora, 5, você pega desses 20, pega 5 que são adequados à realidade de Rosário. Você coloca. Agora, escolha entre os 20, 5 que acha importantes. Assim vai. Você escolheu só 20 temas, beleza? Bom, aí sem repetir os 20, crie 5 temas diferentes. Aí você tem que colocar 5 temas para um público espírita. Agora, quais seriam os 5 temas para um público não espírita? Você tem que selecionar os temas. Depois disso, agora, pega a Bíblia. Você vai lá pegar a Bíblia, todo mundo tem a Bíblia em casa. Se não tem, você entra no Google, na internet tem. Ache 5 temas fáceis e 5 temas difíceis na Bíblia. Por exemplo, você quer ver um tema difícil na Bíblia? As pragas do Egito. Alguém já tentou falar sobre as pragas do Egito? Como é que foi isso? É um tema difícil pra caramba. Não é verdade? Transformar água em vinho. É outro tema, é milagre, mas como é que você explica a mecânica disso? Então, vamos lá, agora ache 20 assuntos nos itens 1 e 2 do Livro dos Espíritos. Primeiro caso, você tem que ter Livro dos Espíritos. Expositor espírita tem que ter as 5 obras básicas, além da Bíblia, que está o Evangelho Antigo e o Novo Testamento você precisa ter, e tem que ter as 5 obras básicas da doutrina espírita. Quais são as 5 obras básicas da doutrina espírita? Quem sabe me dizer aí? Quem sabe me dizer? Quais são as 5 obras básicas da doutrina espírita? Vamos lá. Quem sabe me dizer? Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho, deu branco. O Livro dos Espíritos, falta um, cara. Ajuda aí, gente. O Laura ri. O céu e o inferno. Ou lá edições segundo o Espiritismo. São esses 5. Aí, esses 5 contêm todo o resumo. Kardec escreveu esses 5 livros. E ao longo de 1854, quando ele começou, 1857, eu acho, até 1862, ele, por mês, ele editou a Revista Espírita. Então, as obras completas de Allan Kardec, codificadas, são as 5 obras básicas, mais os 8, 57 a 62, esses anos todos da Revista Espírita. É isso. Então, a gente tem que ter, pelo menos as obras básicas, porque elas são a fundamentação para os temas. Então, voltando aqui para o nosso exercício. Aí você acha os livros, mesma coisa, 5 temas no item 3. Então, quando você pega o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e vou olhar aqui o capítulo do item 5 temas do item 3 do Evangelho, que na verdade é o capítulo 3. Ó, mundos regeneradores, progressão dos mundos, mundo de piação em prova, pluralidade dos mundos habitados, está aqui. Aí faça o mesmo com a literatura de André Luiz. Qual é a literatura de André Luiz? Vou interromper aqui agora o compartilhamento. Quem sabe me citar 5 obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier? 5. Vamos lá, só estou pedindo 5. São mais livros, estou pedindo só 5. Vamos lá. O filme Nosso Lar 1. O filme E a Vida Continua, o último. Missionários da Luz, Mensageiros, No Mundo Maior, Entre o Céu e a Terra, Obreiros de Vida Eterna, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino. Entendeu? E aí tem Agenda Cristã, tem Sinal Verde, tem outros que ele escreveu, mas a literatura de André Luiz, especificamente essa coleção dele, é chamada Coleção André Luiz. É fundamental, é importante também. Quando você lê, entenda o seguinte, gente. Kardec trouxe a base da mensagem espírita. Depois de Kardec, o grande missionário que veio complementar a codificação espírita foi Chico Xavier. Nessa codificação, 2 autores se destacam com a base doutrinária, Emmanuel e André Luiz. Então, eles são a grande base. É importante a gente conhecer as obras de André Luiz, ler Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Obreiros de Vida Eterna, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, Sexo e Destino, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade,
e a vida continua. São as obras assim bem básicas. E as obras de Emmanuel, começando pelo primeiro livro que Emmanuel psicografou, chamado Emmanuel. Depois tem Consolador, A Caminho da Luz e tantos outros, além de Humberto de Campos, com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Cartas e Crônicas, Crônicas de Além Túmulo. É a literatura básica, né? Então, assim, a gente tem que ler bastante. Porque o que acontece? Quando você for fazer uma palestra sobre algum tema, você vai saber onde procurar. Porque você já leu os livros, então você sabe. Bom, agora voltando de novo aqui, compartilhamento do nosso exercício que vocês não fizeram, que vocês começaram a fazer e não concluíram, né? Aí, na literatura disponível de Emmanuel, 10 temas diferentes, tá vendo? É o que eu falei. Faço mesmo com a literatura de André Luiz. Encontre em livros não espíritas, literatura geral, subtemas ou exemplos, pelo menos de 10 do tema que encontrou até agora. Eu juro para vocês, eu passei uma tarde inteira fazendo esse exercício. Eu sabia que vocês não iam dar conta de fazer nesse tempo curto, porque ele é realmente muito difícil. Para você fazer, você tinha que estar numa biblioteca. Tá? Mas qual que é a ideia dele? Eu vou mostrar para vocês. Aí coloca em ordem alfabética, etc. Aí, depois que você pega todos esses temas, eu conseguia todos os temas. Você vai colocando de 1 a 5 os temas fáceis ou difíceis em cada uma. E se você deixou algum em branco, você não vai incluir. Depois disso, o que acontece? Vocês estão vendo, está aparecendo, vamos ver se agora eu vou carregar outra tela, vou te mostrar onde é que está a avaliação. Aqui, ó. Aqui. Depois desse exercício, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela, tem avaliação. De 0 a 80 pontos. Você vai somar os pontos. Se você achar o tema fácil, você vai colocar 5. Tema difícil, você vai colocar 1. Desses todos que você conseguiu, um bocado de tema. De 0, aí vai somando, você soma tudo. Depois que você somar tudo, a avaliação. De 0 a 80, é sofrível o seu conhecimento sobre literatura espírita. Estude mais, sobretudo, Kardec. De 61 a 50, é regular. Baseando-se em Kardec, busca aprofundar-se nos estudos das obras complementares. De 151 a 320, é bom, prossiga estudando, crie métodos. De 321 a 350, ótimo. Eu não cheguei aqui a 150 quando eu fiz. O meu deu 100 e pouquinho quando eu fiz a primeira vez. Lá em 92, quando eu fiz esse exercício aí. Hoje, se eu for fazer, eu acho que minha pontuação melhora um pouco. Lá para cá eu já li muito, né? Então, aqui, ó, você provavelmente escolheu 70 temas diferentes, os quais já constituem vasto leque de opções. Se a sua autoavaliação indicou-lhe categoria sofrível ou regular, não desanime. Continue o estudo e os exercícios deste livro, que com o trabalho indicado, o seu nível melhorará cada vez mais. Então, na verdade, é isso aqui. O que nós vamos... Isso aqui é para você poder... para você poder conhecer como é que está o seu conhecimento de doutrina espírita. Então, aqui, esse aqui é o escopo de todo o tema. Estão vendo a tela aí? Passos da preparação, certo? Aqui é esse o método, aqui está o resumo de todo esse livro que eu vou compartilhar. Assim que terminar essa aula, eu vou compartilhar o livro com vocês. Aqui está o resumo desse livro. Que o primeiro passo, você escolhe o tema. Caso ainda não tenha sido determinado. No nosso caso, é mais fácil, porque o tema já foi determinado. E a direção da casa, o Instituto de Esclarecimento Família, mais especificamente Maria Ângela, o que ela já fez? Ela já definiu o capítulo, por exemplo, das reuniões de terça, que é repetido na segunda. O capítulo do Evangelho está lá, é o geralzão. Ali você pode extrair qualquer tema. A gente podia até ser mais específico, colocar ali, por exemplo, o capítulo 10, item 2. Mas é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, está lá. Então, você vai escolher dali. Então, o tema já está determinado? Não, não está determinado o tema. Bem-aventurados os que são misericordiosos é um tema extremamente abrangente. O que é que você quer falar sobre isso? Qual é a delimitação do seu tema? É fundamental que você delimite o seu tema. Porque se você não delimitar o tema, você não vai conseguir manter o foco da sua palestra. Você não vai conseguir atingir um objetivo central na sua palestra. Você vai fazer uma palestra falando de tudo, assim, porque perdão, porque isso, porque aquilo, tem que fazer o bem, caridade. Tá, mas qual a mensagem assim que você cravou aquele prego assim com o martelo e tum, pum? Não vai conseguir. Você precisa definir o seu tema dentro do capítulo que lhe foi passado, de onde você tem que extrair o tema.
Feita a escolha do tema, por exemplo, quando você já no tema define o que você quer falar, fica mais fácil. Quando você vai fazer a pesquisa bibliográfica, obras básicas, obra de André Luiz, literatura espírita, Google também, pode pesquisar. Hoje em dia tem Google, tá fácil, gente. Internet, você consegue pesquisar. O segundo passo é esse. Quando você já define o tema, fica muito mais fácil você definir o que você vai pesquisar. Por exemplo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, eu quero falar especificamente sobre o perdão das ofensas. Mas eu quero falar sobre o perdão das ofensas dentro do relacionamento familiar em casa. Ou seja, estou sendo bem específico, correto? Estão entendendo? Então agora vai ficar muito mais fácil para mim, porque eu já defini no tema sobre o que eu quero falar. Ótimo. Entendendo o seguinte, quem é meu público? Por que eu quero falar sobre isso? Quem que é o pessoal que frequenta o centro nesse dia, nessa hora, geralmente? São as mãezinhas? São o pessoal que tem problema em casa? São as famílias mais sofridas? São casais que estão separando? Como é que é? Então, assim, você tem que pensar no seu público-alvo para você ver qual enfoque vai dar. Definiu? Aí você vai na bibliografia disponível, né? Como é que você faz? Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Estão vendo isso aqui, ó? Não sei se dá para inverter aqui. Vou ver se eu consigo inverter a câmera. Eu vou interromper o compartilhamento para poder inverter a câmera aqui. Inverter, espelhar meu vídeo. Estão conseguindo ver agora? Ler? Estão conseguindo ler, né? Olha só. Olha a grossura desse livro aqui. Tá vendo isso aqui? Marcação que eu fiz de textos que eu usei para subsidiar uma palestra minha. Eu peguei esse livro aqui. Eu tenho a coleção de Emmanuel completa. São 7 livros dessa grossura. Tudo que ele escreveu sobre os evangelhos está aqui. Tudo. Está tudo compilado aqui. Eu consegui comprar. Faz tempo que eu estava querendo isso. Consegui comprar. Está aqui. Então, eu peguei. Para achar esse texto aqui, como é que eu fiz? Tive que pesquisar. Não tem outro jeito. Era fácil olhar na internet, era fácil olhar no Google, mas eu optei por... Desculpa aparecer minha barriga aí, gente. Optei por fazer essa pesquisa. E aí você vai marcando, você vai colocando, seleciona o texto. Ah, não, esse tema aqui é bom. Depois você vê outro, seleciona. Aí depois que você seleciona todos os textos que você quer utilizar, de onde você vai extrair o conteúdo da sua palestra, aí você vai para o terceiro passo, que é estudar metodicamente as páginas escolhidas, selecionando as ideias que podem servir para a palestra. Vou perguntar para os professores aí, quem é professor aí? Quem é professor, levanta a mão aí. Ah! Então agora eu vou perguntar para os... Eu acabei não mostrando aqui, vou compartilhar a tela e mostrar para vocês, de novo. Vamos lá. O que é estudar? Explica para mim como é que você estuda uma página de um texto que você quer usar para preparar a palestra. Quais são os métodos que você tem? Como é que você faz? Abre o áudio aí, quem quiser falar, pode falar. Nitzeia, Ana Maria, quem é professora aí? Laura, Dani. Como é que vocês fazem para estudar um texto? Estou esperando, já vamos lá. O livro vai explicar como. Fica tranquilo, aqui o método é completo, o livro vai explicar direitinho. Eu estou só mostrando uma visão geral para vocês entenderem, mas então eu quero saber hoje como é que vocês fazem para estudar um texto, por exemplo. Zeno, quando eu dou a palestra, na segunda-feira, que hoje eu vou tremendo na base, né? Eu escolho primeiro, antes, né? Porque agora já está definido, né? Mas eu escolhia o tema, e aí eu ia no Evangelho, né? Eu vou no Evangelho, leio todo esse capítulo, vejo qual eu vou dominar mais para me conseguir passar, né? Assim, mais simples, mais que as pessoas que vão na casa na segunda-feira, geralmente é conflito em família, né? Esses problemas. Então, eu estudo
primeiro essa parte do evangelho, depois eu vou para o Google pesquisar mais, entende? Para ter exemplos assim. Não, você está correta. É exatamente assim. O que eu estou propondo aqui é você usar o mesmo método que você está utilizando, só que você vai ampliar um pouco mais, primeiro, a sua base de pesquisa e, segundo, usar um método para você organizar seu pensamento. Essa é a única coisa que vai fazer. Na verdade, é isso. É assim que quase todo mundo prepara. E até porque as palestras, geralmente, de segunda ou de terça da nossa casa, têm sido muito mais como se fossem exposições especificamente do Evangelho, como se fosse um grande culto do Evangelho que só um comenta. Correto? Você vai lá, lê um trecho e comenta. Ou você já não precisa ler o Evangelho, mas você vai comentando. Então, mas é isso. Como é que você estuda? O que ele propõe aqui é você estudar da seguinte maneira, como você estivesse estudando para uma prova. Como é que você estuda para uma prova? Você pega aquele texto de geografia. Vai fazer a prova de geografia. Você pega o texto, ou você seleciona, ou ele já tem pergunta e resposta para você já ir lembrando, ou você vai sublinhando. Lê quais são os pontos principais de cada parágrafo. Geralmente tem uma ideia-chave ali, você vai sublinhando, marca, anota numa folha um resumo daquele texto. Primeiro sublinha, depois faz um resumo. É assim. Aí aquilo que está naquela página fica fixado na sua mente. E é escrever, não tem outro jeito, tem que escrever. Se você não escrever, você não fixa esse conhecimento. Porque é importante demais. O ato de escrever, você está estudando 2 vezes. Você está lendo e escrevendo. Então, é importante você ter um caderno de preparação de palestras. O meu eu deixei lá em Rosário e eu acho que Tânia falou que usa sempre. É um livro nessa grossura, assim, tudo escrito. Eu escrevi minhas palestras. Está lá, parece livro de cartório. Aliás, era um livro de cartório que eu peguei. E, assim, enorme. Aí você faz o resumo. Então, vamos supor que eu não defini o tema. Vamos supor, Laura, que quando você vai, é o capítulo X lá do Evangelho, você não sabe ainda o que abordar. Aí você fala, esse capítulo aqui é tão rico, tanta coisa, eu não sei o que abordar. Eu vou fazer mais pesquisa, eu quero falar sobre o amor. Aí você começa a pesquisar. Vai em obras de Emmanuel, vai ver uma matéria de jornal, de repente tem uma notícia do dia que é importante falar. Então você usa, é muito legal em palestra, você usar uma notícia do dia que está no jornal, está na imprensa, para você ilustrar a sua palestra. Isso traz a palestra para os dias de hoje, as pessoas ficam extremamente ligadas na palestra, sabe? Assim, notícias que estão... Aí você, coincidentemente, poxa, eu estou falando sobre orgulho e a humildade. Tem aquela palestra do cara que agrediu o entregador, não tem aquele do cara do Uber, um gordão que agrediu o entregador, um grandão? E aí você vai falar sobre aquilo. Gente, vocês viram a notícia? Hoje nós tivemos um exemplo de como é ruim o orgulho, como nos faz mal, as pessoas estão indignadas. Enfim, você pegar uma notícia e trazer para o dia de hoje. É muito legal isso. As pessoas ficam, assim, ligadonas na sua palestra. Bom, aí, feito esse estudo, você selecionou os textos, aí você vai... Esse pato aqui, ó. A ideia, mãe, aqui reside um aspecto fundamental na palestra. Você precisa definir qual é a ideia, mãe, que você quer passar. O que é a ideia, mãe? O que vocês acham que é a ideia, mãe? É um termo que ele usa aqui, que eu uso muito. O que vocês acham que é a ideia, mãe? Vou sair da compartilhamento para a gente conversar. O que é a ideia, mãe? Alguém faz ideia? Sim, eu tenho uma ideia do que seja ideia, mãe? Eu acredito que seja a ideia principal, o tópico. Realmente queira que chame a atenção de toda a palestra, que fique gravado nas pessoas. Mas não é isso. Exatamente isso. A ideia mãe é a ideia principal que você quer passar. E aí você vai ter que definir um objetivo. Eu quero passar amor. Todo mundo quer passar amor. Você ama todo mundo. Mas não é isso. A ideia principal é exatamente isso, Céia. A ideia mãe é isso. É o que você quer passar. Olha, hoje, quando eu falar de orgulho e humildade, a ideia principal minha é dizer o seguinte: o orgulho adoece. O orgulho faz as pessoas adoecerem. Não é uma ideia impactante? Mãe, por exemplo. Como é que você vai dar uma palestra falando isso? Aí você vai, quando você já tem essa ideia mãe definida, fica mais fácil até para você pesquisar, porque você vai pegar exemplos, histórias, buscar textos, no próprio Evangelho. O orgulho faz você se sentir assim, assado. Então, aí você vai falar da experiência própria, pessoal. Gente, olha, já aconteceu um incidente comigo,
eu passei mal por conta disso, eu agi dessa maneira, eu percebi depois que eu fui orgulhoso, então vi como aquela atitude me fazia mal, enfim. Então, é isso. Quando você define a ideia mãe, que é a ideia principal, que a Céia falou muito bem, você consegue não fugir do foco da palestra, da palestra. Você vai ficar sempre orbitando em torno dela. Entendeu? E aí fica muito mais fácil você dar palestra. Porque você sabe que mensagem que você quer transmitir. E você pode ter desdobramentos dela. Por exemplo, eu falei o caso do orgulho que adoece. Mas eu posso falar também qual é o remédio para o orgulho do adoecer. Eu vou falar da doença do orgulho, que o orgulho faz a gente ter doenças físicas. Mas qual é o remédio? Como prevenir? Como eu sei? Então você vai desdobrando dentro do objetivo principal que você quer atingir. Não é verdade? O outro passo, que é o último passo, depois que você define a ideia mãe, é exatamente isso aqui. Esboçar e escrever a palestra. Quando você selecionou seus textos, aqui, ó. Quando você escolheu o tema, já, no caso nosso já tem. Fez a pesquisa, nem que você olhe só o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, mas você está pesquisando, está lá, você está buscando ali. Hoje tem Google, dá uma pesquisada, busca lá mais temas, mais livros, entendeu? Você estudou aqueles textos todos, você leu, selecionou aqueles que servirão para a sua palestra, outros que você não servirão, que você acha que não vai isso aqui não está aderente ao meu tema, você já exclui. Tem um macete que no livro vocês vão aprender, que ensina como é que você identifica o texto, se o texto está aderente ou não. Alguém sabe como é? É simples. Você lê o primeiro parágrafo inteiro, o início de todos os parágrafos seguintes e o último parágrafo inteiro. Com isso, você vai ter uma ideia geral se aquele texto está aderente ou não, se aquele conteúdo está adequado ou aderente à palestra que você quer dar. Lê o primeiro parágrafo inteiro. Lê as frases, o início de cada parágrafo. Vai pulando. E lê o último parágrafo inteiro, o último do texto. Você vai saber se aquele texto fala, puxa, isso aqui é exatamente isso que eu estou querendo. Nossa, esse texto aqui é perfeito. Já separa ele. Aí você lê outro. Esse aqui divagou demais, foi pulando. Esse aqui não serve. Tira ele. Então, depois que você seleciona tipo uns 10, 12, 15 textos, você vai selecionando. Sobra 4, 5. Aí deles você vai tirar o recurso da sua palestra, que é isso aqui. Você vai esboçar a palestra. Como é que você esboça? Você vai escrevendo tópicos. Introdução. Porque toda palestra, gente, assim como toda aula, toda exposição oral, que você for fazer na casa espírita, ou numa sala de aula, ou num discurso de formatura, ou num discurso político, seja o que for, tem 3 elementos fundamentais. Introdução, desenvolvimento e... Quero ouvir. Introdução, desenvolvimento. Conclusão, Zeno. Isso! Conclusão. Só esses 3. Então, quando você vai fazer, o que você tem que fazer é muito simples. Você pega assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, pegando meu caderno de palestra. Esse aqui é meu caderninho que hoje eu utilizo para anotar minhas palestras todas. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Preparação da palestra online dia 29. Olha aqui que eu faço. Tema. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí, ó. Tema do Espiritismo e a Covid. Aí eu selecionei os subtemas, pandemia. Ensinamentos relacionados, ó, tá tudo aqui. Expiações coletivas, desencarnação, evolução espiritual, categoria dos mundos habitados, porque a Terra não está virando regeneração, tem que falar sobre isso. Quis falar. Aspectos científicos, tá tudo aqui. Aí, pesquisa, seleção bibliográfica, tá aqui, ó. Eu selecionei e fui anotando as ideias-chave, ideias mães. Ó, aqui, ó. Ó. Para poder fazer aquela palestra que vocês viram sobre Covid, a primeira que eu fiz. Então, quando você pega, você vai fazer isso aqui. Você vai pegar vai fazer isso aqui. Introdução. Qual que você vai colocar com introdução? Ponto A. Desenvolvimento. Tópicos. Conclusão. Introdução. Desenvolvimento. Você sabe que são 5 itens. Conclusão. Aí você escreve os tópicos. E essa colinha geralmente você leva.
Você pode decorar. Se você escrever a palestra e repeti-la, você vai lembrar de tudo. Senão você leva. Fácil, fácil, fácil. Só que para chegar nesse ponto, você tem que passar por esses passos aqui. Entendeu? Vou interromper aqui, agora a gente vai bater um papo aqui. Vocês estão conseguindo entender essa ideia de como é que é importante a preparação e como que com o método, sistematizando desse jeito, fica muito mais fácil você preparar a sua palestra? Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Eu pergunto a vocês, falar do Evangelho do Cristo, falar de Jesus, não merece um pouquinho mais de dedicação nossa, mais de preparação? Pela honra de estar falando, carregando a mensagem dele? Sim ou não? Então é isso. A gente precisa estudar um pouco mais. Precisa se preparar um pouco mais. Nós não precisamos ser orador brilhante. Essa metodologia que eu estou apresentando para vocês, ela ajuda você a ser um bom explicador espírita. Inclusive, é assim que Emmanuel se refere aos oradores, a nós palestrantes, vocês e eu. Nós somos apenas explicadores espíritas. Que a finalidade nossa é explicar, para que as pessoas compreendam. Então, é importante a gente ter esse mínimo de preparação. Se você, depois que se acostuma com isso, você não siga tudo, mas fica mais fácil. Você sabe, poxa, por exemplo, aí, depois desse método, Laura, que já leu todo o tema do Evangelho, depois de ler, ela vai ficar mais fácil na sua cabeça, Laura, você fala assim, bom, qual vai ser minha introdução? Como é que eu vou desenvolver o tema e qual vai ser minha conclusão? E aí entram todas as técnicas para você. Introdução. Posso começar com uma pergunta. Posso começar com uma historinha. Posso começar com um poema. Posso começar com uma citação forte. Posso começar apenas introduzindo o tema. Vou citar exemplos para cada uma dessas maneiras de introdução. Um exemplo. Posso começar com um poema. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? E ao grito que a dor arranca, o coração faz sofrer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Esse poema, meus amigos, foi escrito por uma poetisa que faleceu no Nordeste, Alta de Souza, com espírito. Então, veja a visão dela sobre a desencarnação, é de um pássaro se libertando. Vocês já tinham essa visão? Acabei de introduzir o tema desencarnação. Não é isso? Com uma pergunta. Gente, nós estamos vendo muita dor, muito desespero da pandemia. Eu quero saber de vocês. Morrer dói? A pessoa fala... Você já trouxe a pessoa para o tema. Você já capturou a atenção dela. É um jeito. Eu estou fazendo um jeito. Ou então, introduzir o tema. Boa noite a todos. Hoje nós iremos abordar os aspectos importantes da pandemia, principalmente sobre desencarnação. Hoje nós vamos falar sobre a desencarnação. Introdução simples, introduzir o tema. Correto? Uma história. Certa vez morava seu João dos Anzóis num sítiozinho, numa chácara. E ele saiu para pescar. E na pescaria se afogou. Ninguém sabia onde estava seu João. Ele passou na casa dele toda, chamando e as pessoas não enxergavam e não viam. Até que um dia um padre foi lá e benzeu porque as coisas estavam caindo e viram seu João dizendo, eu estou vivo. História beba, acabei de inventar essa história aqui para vocês. Mas eu estou dizendo assim, essa história, você pega uma historinha aí, você vai pesquisar para poder ilustrar o que? Aí você entrou, que tema? Desencarnação. Já com aspecto sobre comunicação com os espíritos. Entendeu? Introduziu o tema. Feita a introdução, tem desenvolvimento. No desenvolvimento é que você vai colocar a sua ideia-mãe ali. Aí você vai colocar nos pontos. Então você vai falar sobre processo de desencarnação, como é que é, vida do outro lado, pluralidade do mundo, enfim, até chegar na sua ideia-mãe. Então você vai falando, ponto a ponto. Você está com um tópico ali, anotado, você só dá uma olhadinha assim, você fala assim, caso do seu João. Você já sabe o que é só do seu João. Aí você coloca assim, para você lembrar. Lá embaixo está assim. Missa. Você sabe, vou contar aquela história da missa do sétimo dia, que não sei o que, não sei o que. Aí você conta. Tá tudo anotadinho, assim, um pontinho. Ó. Papelzinho com 5, 6 anotações. Fica fácil pra caramba, colinha.
Aí você não precisa nem, a turma, quando você está fazendo palestra ao vivo assim, você não precisa nem pegar o papel e ler. Assim. Você já escreve em letra grande, deixa do lado assim, aí você está fazendo aquela palestra e você fala assim, pois é, meus irmãos, já deu uma olhada na colinha e continua falando. Eu fazia isso direto. Ninguém vai nem perceber que você está colando. Pois é, então, Jesus! Super discreto, Jesus! Feito isso, aí você vai para a conclusão. Desenvolvimento, ok. Respeitado o tempo. Depois eu tenho uma técnica que eu utilizo muito para poder controlar o tempo. Eu aprendi, desenvolver essa técnica meio que... Se eu falar para vocês onde é que eu aprendi essa técnica, vocês não acreditam. Uma brincadeira de boteco. Depois eu conto para vocês essa história. Como é que é? É sério, nós vamos fazer esse teste aí. Nós vamos fazer, só que não vamos fazer com água. Eu fazia isso com cerveja, mas depois eu vou mostrar essa técnica para vocês com água. Aí você vai para a conclusão. Na conclusão, a conclusão é fundamental, porque aí você fecha a sua ideia. Aqueles pontos que você pode ter deixado solto, você vai fechar, para poder reforçar a ideia central de uma forma bonita, poética, que chame atenção, que marque. Aí você pode fechar com um poema, com uma outra história. Recomenda-se geralmente não usar história para encerrar, porque história as pessoas ficam assim, ué, e a conclusão da história? Você perdeu. Se você não falar a conclusão da história, fica solto o tema. Com uma citação, com um resumo. Então, gente, era o que nós queríamos falar, destacando a importância disso, daquilo, e entendam. Mais importante, acima de tudo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vimos como amar a Deus, sendo gratos a Ele. Encerrei minha palestra, cravei um ponto, encerrou, tema central, bonitinho, história para começar, desenvolvimento, conclusão, fechou a palestra, meia hora, tranquilo. Assim, você vai ficar com uma segurança tão grande ao falar sua palestra, que você vai querer dar palestra quando você prepara assim, porque lógico, a gente tem frio na barriga, nervosismo, tudo, mas você vai sentir tanto e os espíritos vão te ajudar tanto, porque tá tudo na sua cabeça. Eles ajudam você a organizar as ideias, lembrar de uma historinha e tal. Então, assim, gente, é muito bom. Então, esse é o resumo desse material que eu quero compartilhar com vocês. Então, gostaria de saber se vocês têm agora alguma pergunta. Porque nós estamos... Hoje, como introdução, eu só queria mostrar isso, uma ideia geral, para... eu vou estar aí no sábado, na nossa Casa Espírita, de repente a gente faz uma rodada ao vivo sobre isso, mas eu vou preparar esse material, uma apresentação, compartilhar com vocês, para a gente retomar isso, não na próxima quinta, talvez a gente faça antes, a gente vai ver um dia aí, porque o importante é a gente tentar terminar isso logo. No máximo 2 semanas eu quero terminar essa reciclagem, só para explicar. Porque, como é que nós vamos fazer? Nós vamos preparar uma palestra na prática, tá? É isso que eu quero fazer com vocês, para vocês entenderem, tá bom? Mesmo tema, a gente vai preparar juntos na prática, online, essa palestra. Aí eu vou dizer como é que isso vai acontecer. Então, vou fazer uma oficina ao vivo e a cores de preparação de uma palestra simples, mas para vocês entenderem como que é isso e vocês, a partir de agora eu vou fazer assim. Então, vamos lá. Abertos a perguntas ou comentários. Estão entendendo? Pode abrir o áudio todo mundo aí, gente. Quero ouvir vocês um pouco, só que falo. Oxe, isso aqui não é palestra, não. Por favor, colaborações, contribuições, perguntas, explicações, sua experiência pessoal. É o momento do bate-papo para a gente encerrar esse nosso primeiro momento. Uma pergunta. Com relação às palestras de quarta-feira, caso, que já vem aquelas aulinhas, né? Prontas para a gente falar. Elas também a gente pode estar introduzindo outras leituras, outros textos. Exatamente. Você pode... Porque fazer uma pesquisa, né? Outra pesquisa? Aquela palestra, ela é um roteiro. Ela está lá pronta, mas ela não pode te engessar. Você pode usar aquele roteiro como material auxiliar. Por que a gente optou, várias casas espíritas usam esse material? Porque é muito mais fácil. Esse método que eu estou te mostrando aqui para vocês, gente, é para aquele palestrante que vai fazer palestra. Por exemplo,
Vamos supor que você, Marquela, é convidada para fazer uma palestra num colégio em Nobres. As pessoas sabem que você é espírita e resolvem te convidar para ir lá fazer uma palestra sobre desencarnação de jovens. Lá morreu, teve uma tragédia, a escola está traumatizada e querem que vá alguém lá fazer uma palestra. E você é convidado. Você vai usar esse método aqui para preparar. Entendeu? Você não vai levar aquela palestrinha pronta, que já é feita para um público já de casa espírita. Você vai falar para que público? Para um público não espírita, ou um público eclético. Então você tem que mudar completamente o jeito que você prepara. Porque o seu público é que vai dizer como é que vai ser a sua linguagem. Entendeu? Então as palestras de quarta têm essa facilidade, já estão prontas, mas você pode aproveitá-las para se preparar melhor, aprender esse método de preparação de uma forma mais produtiva. E você melhora a sua palestra, conta uma historinha. Porque está ali, ler, explicar, ok, você vai passar o recado. Mas vai faltar um pouco daquele chamar a atenção das pessoas. E você vai conseguir isso se você realmente ir um pouco além, der mais um passo e preparar um pouco mais a sua palestra. Entendeu? Sim, entendido. Mais alguma pergunta, alguma colaboração, gente? E aí? Quero ouvir vocês, gente. Ivamara, eu acho que ela assim, tá com o olhinho assim, fechado, não sei se ela tá dormindo, tá acordada, ela tá com o olho assim para mim, nem pisca. Fala, Iva. Você que é professora, que tem que preparar a aula todo dia, eu sei que não é fácil. Você faz a preparação parecida mais ou menos com esse esquema? Hein, Iva? Então, na hora que Laura estava explicando a maneira que ela prepara, né? Eu estava aqui imaginando né? A caneta riscando tudo. Aí vai riscando tudo. Aí depois, logo em seguida, você falou sobre isso, né? Que eu costumo até, quando eu tô em cursos, alguma coisa assim, eu fico, acho que, muito ansiosa, eu começo a estar arriscando. Parece que isso faz com que eu grave mais, né? Porque aí eu vou lembrando, né, do que eu estava escrevendo, do momento, e vou recordando do que foi dito, né, nas palestras, nos cursos, né? Sim. A vantagem de você, quando você estuda um texto, você marcar, como você fala, sublinhar, riscar, é que ali você vai destacar aquela ideia que te chamou a atenção, ou que na sua visão, na sua leitura, porque cada um de nós tem uma leitura de um texto. Você lê e entende, cada um consegue enxergar um aspecto, né? Você vai marcar aquele aspecto que te chamou a atenção, que é importante para você, para aquilo objetivo que você quer. Então, por isso que sublinhar é interessante. Aqueles pontos chaves, entendeu? É um bom recurso para estudar. Depois disso, geralmente eu faço o resumo. Eu pego aquele textão grande, enorme, sublinhado, aí eu vou pegar o texto e vou resumir. Aí eu escrevo, eu faço um resumo do texto. Resumo. Resumir, aí eu ler, sublinhar, resumir, minha amiga aí. Mas esse Algumas esquema vezes seu de colinha comigo não resolveu. Não consegui disfarçar, não. Então é melhor nem levar a colinha. não tem problema. Entenda, você pode olhar o papelzinho na hora e falar, não tem problema. Eu estou dizendo que quando você já coloca ele você coloca ele com letra já grande, você não precisa nem pegar o papel, você bateu o olho e você já leu. E a cola não é escrever. Falar que Allan Kardec morou em Lyon de 1800, depois foi para Brugge-en-Bresse, não sei. Você fala assim, infância de Kardec. Você já vai lembrar. Por quê? Porque você estudou. Agora, você não vai querer colocar o texto inteiro na cola. Kardec morou... Você entendeu? Entendi, sim. Mas é só a dica, a colinha é só uma palavra-chave. Tipo ali, ó. Mas é que a minha pouca experiência, né? Entendi. Porque a minha pouca experiência, então, assim, acaba no momento, como fez, marquei aqueles tópicos que eu achei mais interessantes, que eu achei principais, né? Aí acaba, assim, na hora, a mente querendo lembrar daquilo e acaba perdendo do foco que estava falando, então eu já prefiro não levar, né? Porque aí já vem tudo só o que já gravou mesmo, né? Acho que flui o melhor. Sim, flui. Entendam o seguinte, vocês vão perceber também, ao utilizar esses recursos, que você não fica preso àqueles tópicos. Eles servem como um roteiro geral.
como um mapa geral. Mas o traçado, você vai... Na hora você sente, poxa, isso aqui está aqui, mas eu não vou falar sobre isso. Aqui não é o momento de falar sobre isso. Eu senti que eu não vou pular essa parte aqui. Entendeu? Na hora você vai... Mas o que é bom? É porque você vai saber, você vai ter controle do tema, então você vai saber se você deve ou não deve aprofundar ou não, de acordo com as pessoas, de acordo com as ideias. Simples. Então é muito... A vantagem disso é que ele te dá segurança para você, inclusive, improvisar. Porque o improviso nada mais é do que você usar uma preparação anterior para fazer alguma coisa. Só improvisa quem já está preparado. Entenda, né? Você consegue improvisar em cima de algo que você já sabe. Correto? Correto. Nilceia. Nilceia bonita? Ela até congelou a imagem. Ó. Okay. Alguém quer falar alguma coisa também? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Quer fazer um comentário sobre isso? Alguma dúvida? Tem alguma parte que vocês não entenderam? Eu dei um resumão de como é que é o... Eu não entrei em nada do detalhamento de cada um desses itens, que a gente vai entrar nesse detalhamento depois. Mas é um resumão. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, hoje eu vou preparar a minha de quarta-feira, a aulinha de quarta-feira. Fiquei com alcoolismo. Ótimo, excelente. Então, por exemplo, você pode ilustrar a sua palestra. A Nilceia estava com problema na internet. Você pode ilustrar a sua palestra, Dani, pegando um caso, uma história. Já que você vai abordar, você dá uma olhada lá. Como você agora tem essa visão de que tem um objetivo central, eu tenho certeza que você agora vai pegar aquele material, você vai olhar contra os olhos. Você vai falar assim, poxa vida, ó, qual que é a ideia central aqui que a pessoa está querendo passar? É essa? Porque o alcoolismo é tão... por exemplo, você sabia que beber, mesmo que inocentemente, é jogar um jogo de dados? Um jogo de dados, um jogo de azar? Por exemplo. Porque ninguém sabe, entre quem bebe, se vai adquirir ou não a doença do alcoolismo. Ninguém sabe. E mesmo você não adquirindo, vai te trazer prejuízos. Seu cérebro, seus neurônios. Então, você, ao ler aquilo ali, o seu roteirinho que já está lá pronto, você vai pegar um aspecto. Não, eu não quero. Hoje eu vou falar sobre o alcoolismo, mas não quero usar nada disso aqui. Eu quero falar sobre uma tragédia. Como que o alcoolismo está por trás dos grandes gastos de saúde do Brasil. 70% das internações por acidente tem o álcool como motivador. E a maioria dos gastos nos hospitais públicos do Brasil são causados por acidentes que têm o álcool. Então, o álcool causa ao Brasil um prejuízo bilionário, muito mais do que se gasta em educação, muito mais do que se gasta, por exemplo, no combate à Covid. Então, veja, quando você pega esses dados e você ilustra a sua palestra, dependendo do seu público, não ali talvez para o público do bairro Aeroporto, mas se você fosse falar, por exemplo, para alunos do 2º grau, como é que você ia abordar, entendeu? Então, veja que você pode... Veja com impacto, né? Veja que você pode. É mais ou menos pegar aquela palestrinha pronta que está lá. Ah, é um espaguete à bolonhesa. Bota um queijinho por cima, um azeite trufado, um tomatinho cereja. Dá uma gourmetizada, uma melhoradinha na temperada, o seu tempero naquela palestra. Como? Preparando assim, entendeu? Beleza. Nilceia, voltou. Eu estava te perguntando se você quer... Ativa seu áudio aí. Se você quer fazer alguma observação, tem alguma contribuição a fazer. Então, é que o problema da minha internet está horrível. Não consigo nem me manter conectada. Mas antes que minha internet caia de novo, eu quero dizer que eu fiquei feliz das meninas terem se interessado, muito feliz delas estar participando, delas estar se aprimorando mais, que a nossa casa realmente precisa de mais pessoas para a gente poder revezar e poder fazer essas oratórias lá na frente. E assim, eu posso dizer minha experiência que quando eu estou sintonizada, eu sinto que no momento das minhas palestras é como se não for, como não, né? Não sou eu que estou dando a palestra. E é uma sensação de dever cumprido que só quem faz consegue realmente sentir. Mas também tem aqueles momentos que eu não estou valendo nada, né? Mas mesmo assim eu peço para Deus, Senhor, né, que eu possa ser útil nesse momento. Mas eu fico feliz das meninas estarem participando, das meninas terem aceitado, das estarem fazendo esse curso. Feliz e muito orgulhosa de todas elas, tá bom? Eu também estou muito feliz. Eu acho que se a gente conseguir
todo mundo se interessar pelo tema, estudar cada vez mais. É um processo. O que eu quero, gente, é despertar em vocês. Eu não quero dar medo em vocês. É bem lembrado, Céia, sobre isso, que é importante ser você se interessar, mais pessoas dando palestras. Eu só quero dar compartilhar uma experiência que me dá muita segurança quando eu vou fazer qualquer palestra. Muita tranquilidade, muita segurança, porque eu sigo esse roteiro, eu tenho os meus defeitos, pipeco, divago, sou prolixo, enfim, mas eu consigo não me perder tanto graças a essa... embora eu tivesse muito tempo sem fazer palestra espírita, mas graças a essa metodologia que eu fui revisitar, eu consigo ter essa facilidade de me expressar, de passar o conteúdo espírita, que é o que importa. Quanto melhor for preparada a sua palestra, mais as pessoas vão se lembrar da mensagem e não vão se lembrar de você. Isso é fantástico. As pessoas cada vez mais vão se lembrar da mensagem. Vão sair de lá. Gente, você viu que tema importante? Olha, eu não sabia que tomar, beber, tinha todos esses aspectos. Poxa vida, eu vou parar de beber. Ou seja, ele talvez nem lembre que foi a Dani que deu a palestra, nem lembre que foi a Ana Maria, ou Zena, ou Marquélia, mas você conseguiu passar a mensagem, você conseguiu tocá-lo, entendeu? É isso que importa. A gente tem que tocar as pessoas. É o que Paulo dizia no Evangelho, que eu desapareça, que o Cristo viva em mim, que ele saia, que eu diminua. O Cristo cresça e diminua. É assim, a gente tem que desaparecer. Para isso, tem que se ressaltar a mensagem. Porque quando a gente não prepara, a gente chama atenção para a gente. Você gagueja, você se perde, você conta história nada a ver, você fala coisas que não tem base doutrinária nenhuma. Não tem base doutrinária. Aí você confunde a cabeça das pessoas, sabe? Então a gente precisa estudar, a responsabilidade é muito grande, porque a gente tem dois tipos de públicos, o encarnado e o desencarnado que está assistindo. Muitas pessoas de Rosário são conduzidas pelos amigos espirituais que desencarnaram, principalmente agora na hora da Covid, que não tem acesso à internet para assistir, que tem que ir lá no centro. Por isso a importância das palestras ao vivo. E estão indo lá, bebendo o consolo do Evangelho, que você está ali falando na frente. Seja segunda, seja terça, seja quarta. Palestra de oculismo. Os espíritos mentores vão trazer toda aquela galera que bebe junto com os botequeiros, vai levar para assistir a palestra. Aqueles que já estão despertos, vai levar um, levar outro, para poder ouvir. Então a responsabilidade nossa dobra, porque é a mensagem do Cristo que nós estamos carregando. Então esse amor e carinho, essa dedicação a gente precisa ter. Então separe o seu caderno de preparação de palestra, seu material. Se você, não, eu uso tudo computador, que eu digito rápido, eu quero escrever. Organize sua pasta no computador, para ir digitando e selecionando, ou no seu celular, ou na pasta, e mantenha aquilo, sabe, as suas anotações. Porque quando você for voltar para aquela palestra de novo, você já está com tudo anotado. Eu, por exemplo, tem palestra minha que está tudo pronta já. Eu pego, olho, vou mudar o aspecto. Eu já aproveitei aquela pesquisa, vou mudar o aspecto. Fica muito mais fácil, muito melhor até, para eu poder preparar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro encontro nosso, tá bom? Desculpe não ter preparado nada mais substancial, mas eu vou... até porque eu achei que eu estava sem internet aqui em casa hoje, desde ontem. Aí hoje voltou. E a gente vai estar se dando muito bem. Eu tenho certeza que vocês vão ficar craque, tá bom? Vão ficar craque. Tem um outro curso que é junto com esse aqui, que a gente dá, mas esse é presencialmente, que é o chamado curso de exposição oral. Esse ensina técnicas mesmo de você falar, de postura, etc. Mas com a pandemia a gente não vai usar ele aqui, por enquanto não. Vamos ficar só nessa... É muito mais, esse curso é para ajudar vocês na preparação, sabe? E aí depois a gente vai dar dicas e tal. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. O conteúdo até agora era o que vocês estavam esperando? Ou vocês acharam que eu ia fazer outra coisa aqui? Pode falar, pode a verdade. Dizendo, não é nada disso que eu quero saber. Pode falar. Eu gostei, Zeno, da aula de hoje, viu? Já para mim, o que você colocou hoje já deu uma clareada, né? E porque quando eu assumi a palestra de segunda, foi a pedido do seu Bené, que eu não sei falar não para ele, né?
Papai se E aproveita da nobreza das pessoas, né? Ah, velho. não fala dele. E aí eu entrei, porque a Suelen ia sair da segunda, eu entrei no lugar dela. E aí, assim, para mim, eu falo que é muito diferente uma sala de aula como estar ali na frente para falar de Jesus, né? Claro, É muito claro. difícil. Tem E para diferença, sim. mim, hoje mesmo já deu uma clareada, gostei muito, quero te agradecer, né, de você estar tirando esse tempo para estar dando essa alavancada na gente. Muito obrigada, tá? Não, eu que agradeço a boa vontade de vocês. Eu peço desculpas de não estar há mais tempo estar junto com vocês para ajudar a preparar e tudo, porque esse roteiro de estudo vale para tudo, para aula, para curso, para É verdade. você acaba seguindo. Assim, é muito antigo, bem até ultrapassado, mas como a gente precisa estudar espiritismo, precisa se preparar melhor, ele é o método adequado, porque eu só conheço hoje o que eu sei de espiritismo graças eu tinha que fazer palestra, reunião pública na Casa Espírita. Eu tinha 2 semanas lá, eu tinha que fazer. Não tinha jeito, era só eu palestrante no começo. Então eu tive que me preparar. E aí eu chamei a responsabilidade para mim e fui seguir. Eu falei assim, eu tenho o quê? Eu tenho esse método, vou usar e me ajudou bastante. Foram anos e anos e anos e anos usando esse jeito de preparar a palestra. Mais alguma pergunta, mais alguma fala? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente poder encerrar? Tá tudo bem? Faça o joinha, então, se tá tudo bem. Já que vocês não querem falar, tudo bem? Quero falar. Quer falar, Ana? Quero. Então, por Quero favor, falar. Ana Maria. Eu quero colocar que hoje não fui nem eu que descobri, né? Que todas as vezes que tem alguma coisa que chama a minha atenção, que eu preciso aprender sobre o Evangelho, sobre a casa espírita, assim, sobre o meu conhecimento, tem alguma coisa que me atrapalha. Hoje mesmo, eu senti muitas dores no meu corpo, assim, a hora que foi se aproximando do encontro, e eu não ia participar. Eu só participei porque eu estava aqui na casa de pai, que eu estou aqui, né? E Laura falou para Aham. mim assim, você já reparou que todas as vezes que tem alguma coisa, te dá alguma dor, ou é dor de cabeça daquelas fortíssimas, ou é dor, hoje mais uma dor incrível no meu corpo, porque tomei até remédio mesmo, dormi, Sei. sabe? E não sei o que que passa na minha cabeça, não sei, aí acho que o irmãozinho também aproveita para, né? Mas eu estou muito feliz de ter participado. Eu quero quebrar esse bloqueio. Tem um bloqueio que eu tenho, né? Por tanto tempo de serviço como professora, como Laura mesmo disse, é difícil a gente estar falando de Jesus, tá Claro. representando o espiritismo, né? Porque eu falo assim que a gente tem que ter moral, né? A gente tem que saber andar, como vestir, tudo, né? Porque vai estar ali na frente como palestrante falando de Jesus. Então, tudo isso eu me cobro. Então, eu acho que eu não vou dar conta, entendeu? Tudo isso. Eu não sabia que eu tinha esse medo e que eu quero romper esse medo. Com a Que sua bom. ajuda, em nome de Jesus. Vai conseguir, você vai ser brilhante, você vai ver. E é importante isso que você Em nome de falou. Jesus. Gente, o importante é a gente tentar viver cada dia segundo o ensinamento que a gente abraçou. Para que eu pudesse voltar para as atividades de corpo e alma como eu estou voltando, eu estou num processo que começou lá atrás, de reforma íntima bem intensa mesmo, ao ponto, por exemplo, de abolir completamente mesmo aquele álcoolzinho inocente, o golinho de cerveja inocente. Eu não bebo mais. Para que eu possa falar de alcoolismo, eu não bebo mais. Posso falar da minha experiência, como me prejudicou, mas posso falar que hoje eu não bebo mais. Um exemplo, porque quando eu estava lá no mundo, vamos dizer assim, tomar cerveja não tem problema. Qual é o problema de tomar cerveja? Em tese, A não gente tem, passa. socialmente Sim. falando, o que tem problema? Mas o conhecimento espírita que eu tenho e o trabalho que eu me proponho fazer no campo da mediunidade de cura, psicografia, psicofonia, eu quero ser um instrumento para poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Eu não como mais carne vermelha de boi nem de porco e estou mantendo hábitos assim bem saudáveis justamente para poder me manter equilibrado. Então, é uma responsabilidade da conduta nossa. Agora, nós não precisamos ser santos.
Eu poderia dar palestra mesmo tomando minha cervejinha de vez em quando, porque uma coisa é a melhoria diária que a gente tem que perceber, o esforço que a gente faz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más, pela sua transformação moral. Então, devagarzinho, se você hoje, amanhã é melhor do que hoje, assim vai, é uma luta constante. A gente tem que buscar isso que você falou mesmo, exemplificar. E outra, a gente precisa fazer a palestra, precisa falar, mesmo a gente sabendo que ainda não somos aquela pessoa que é perfeita, mesmo que sabendo os defeitos. E até um ato de humildade, você está ali na frente e dizer, gente, eu tenho meus problemas, eu estou aqui, quero falar um pouco da minha experiência, tenho dificuldade aqui, já aconteceu isso comigo. Às vezes isso é importante. É por isso que a gente acaba se sentindo desafiado. E quando você tem esse projeto de vida, eu quero ser palestrante, esse projeto, essa vontade como você tem, Ana, isso te motiva, como você foi motivada hoje. E pode ter certeza que eu vou estar aí na sexta, a gente vai ter na reunião de desobsessão, a gente vai curar essa dor sua aí. Eu vou dar passividade para esse bichinho. Em nome de Jesus. Tá bom? Obrigada, Podemos encerrar, tá? então? Deus te abençoe. Obrigado a você. Podemos encerrar? Pode ser? Alguém que fala mais alguma coisa? Tá tudo bem? Então, Nilton, você é de prêmio, porque você foi a pessoa que mais determinada, que saiu, mas voltou, se conectou. Você fará a prece para a gente de encerramento. Viu? Nilton Sé. Liga seu som aí e faz a prece para a gente. Ela tá dando uma ordem unida na criançada, que tá tomando um piseiro lá, né? Falou assim, quieta aí que eu vou rezar. Ah, sabia. Pior que é verdade mesmo, eles estavam, não conseguia nem me concentrar. O negócio, peraí. Gente, vamos fechar nossos olhos então e buscar essa sintonia e desde já trabalhar no também, porque é muito importante para que a gente aprenda a entrar em sintonia com o alto. Nessa sensação de paz, vamos buscar agradecer a Deus pelo trabalho, pela nossa iniciativa, pelo nosso esforço. Que a gente realmente consiga fazer valer a pena tudo isso, que a gente encontra dentro de nós a determinação necessária, o disciplina tão importante para o nosso trabalho. Agradecer bastante e que cada um de nós realmente consiga seguir essa porta estreita, porque sabemos das bem-aventuranças, vale a pena todo esse trabalho. Graças te damos, Pai, hoje por tudo, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Vou marcar o próximo encontro. Na hora que terminar aqui, já vou mandar no grupo o livro, para vocês já olharem, lerem. Sugiro que vocês tentem terminar o exercício, se vocês conseguirem, senão não tem problema. Terão outros exercícios, tá? Mas deem uma olhada no livro, leiam, tem bastante texto interessante para vocês conhecerem, tá bom? É um livro de 71 páginas, é fininho, mas ele é bastante rico, tá? Tá bom? Fiquem com Deus, todo mundo dando tchauzinho, hora de dar tchau, Teletubb, até mais. Vou contar de regressiva para encerrar. 5, 4, 3, 2, 1. Fiquem com Deus, até sábado eu vou estar aí com vocês. Tchau.